Sejam bem-vindos ao Trechos do Tio Nico, um canal não oficial de vídeos exclusivos do Reverendo Augustus Nicodemus. Então nós vamos começar com as perguntas relacionadas ao sermão, tá? Se tiver alguma dúvida relacionada ao sermão, como também em relação à plantação da igreja aqui, tá bom? Em relação à plantação da igreja aqui. Alguns irmãos estão no grupo base desde o início, os irmãos estão participando do trabalho de plantação aqui, e a gente também tem a sua oportunidade para perguntar ao pastor Augusto, tá bom? Então vamos começar. O Evans já tinha uma pergunta ali, então nós vamos começar. Pastor, não é sobre o sermão, é sobre a plantação de igreja. Pode parecer clichê, mas eu gostaria que você dissesse algumas orientações. O que pode passar primeiramente na sua cabeça, para nós que estamos nesse grupo base, as pessoas que estão plantando essa igreja, diante de termos um grupo bem heterogêneo, de pessoas que têm se convertido agora, pessoas que são crentes já de muitos anos, mas que estavam aqui sem igreja na cidade, que vieram de outras cidades. O que, para nós, é fundamental? Quais conselhos ou qual conselho você daria para a gente? Em primeiro lugar, eu diria paciência, porque leva tempo. Como na natureza, você planta uma semente e vai levar um tempo até que ela brote, cresça, vire uma árvore ou um arbusto e produza frutos. Então, acontece muito frequentemente que plantações são iniciadas e não vingam, exatamente porque o pessoal envolvido desiste, desanima. Plantação de igreja é difícil, envolve você, como você falou, reunir no mesmo lugar pessoas que vêm de diferentes tradições e costumes, de diferentes religiões. Então, isso não é uma tarefa fácil e, com certeza, muita coisa pode desanimar. Eu me lembro, numa plantação de igreja que eu fiz lá na cidade de Recife, foi em Olinda, que eu via muitos jovens se converterem. A gente fazia acampamentos, fazia reuniões, retiros e levava muitos jovens. Eu vi muitos jovens se dizerem que queriam ser crentes, foram batizados, foram instruídos. Alguns até eu enviei para fazer seminário, e essas pessoas voltaram atrás, elas desistiram. E cada convertido que desistia era um golpe na minha confiança e no meu ânimo de continuar. Então, vai ter gente que vai aderir e vai desistir, vai voltar atrás. Então, eu diria, sejam pacientes, perseverem, porque a plantação de uma igreja é uma coisa que leva tempo. Segunda coisa relacionada com isso é o foco no ensino da palavra de Deus e ajudar as pessoas a verem que o que está sendo ensinado aqui, que aquilo que a igreja crê, são as grandes doutrinas bíblicas. Eu evitaria, por conta porque esses rótulos já estão bem carregados, falar muito a respeito de usar o termo calvinista, reformado. Eu usaria o mínimo possível. Prega a Bíblia. Prega a Bíblia. E as pessoas vão descobrir depois que elas são calvinistas e reformadas sem nunca terem ouvido o nome, porque esses títulos e rótulos, eles são bem carregados hoje. Não é? Então, eu evitaria isso aí, eu ficaria realmente no ensino da palavra de Deus, que é o mais importante. Paciência e discipulado bíblico são as duas coisas que me vêm à cabeça agora. Neno também tinha uma pergunta, era? Não? Reginaldo, ali. Isso.
Reverendo Augusto, por favor, pela sua experiência, eu gostaria de que o senhor nos desse uma orientação com relação a cultos de doutrina e oração. De doutrina e oração. Porque mas no culto de oração, a gente sempre vê os mesmos irmãos e gostaríamos que mais pessoas se juntassem para orar, porque nós sabemos que a oração é o que vai mover a igreja, né? Então, o senhor teria alguma orientação nesse sentido? Isso é uma coisa que a liderança da igreja vai ter que decidir. A gente tem que levar em consideração que muita gente não vem para a reunião de oração, não é porque não quer orar, mas porque não tem condições mesmo. É uma questão de trabalho, tem muita gente que estuda à noite e tem outros impedimentos que são reais durante a semana. No domingo não, tem mais gente porque no domingo ninguém trabalha, ninguém vai para a escola, ninguém vai para a universidade, ninguém está fazendo cursinho, nada. Mas durante a semana, boa parte da membresia da igreja, ela está ocupada, aí com justiça elas não conseguiriam vir participar de uma reunião de oração. Então, nesses casos, uma vez que a Bíblia não determina, a Bíblia não diz nada a respeito da frequência de cultos, quantos cultos durante a semana, horário de culto. Então, cabe à sabedoria da igreja sendo plantada, a liderança da igreja, se reunir e dizer assim, meus irmãos, então, por que a gente não marca um culto, já que domingo é o dia que todo mundo pode, vamos marcar uma reunião de oração 30 minutos antes de começar o culto de manhã, ou 30 minutos antes de começar o culto à noite, ou achar uma outra alternativa. Só para dar um exemplo, o culto de doutrina lá na minha ex-igreja, né, na primeira igreja presbiteriana do Recife, acontecia durante a semana. A igreja tem 800 membros, quando eu cheguei, ela tinha 600, 700 membros quando eu cheguei, ela agora deve estar com 1.000 e poucos membros, cresceu bastante. Mas quando eu cheguei, o culto de doutrina, durante a semana, não tinha ninguém. E aí eu tive a ideia de fazer o Expondo as Escrituras na segunda-feira à noite. Por que segunda-feira à noite? O pessoal não tem culto nas outras igrejas, é o dia mais livre da semana, é o período mais livre da semana, é segunda-feira à noite. Especialmente para os irmãos de outras denominações, onde certamente não tem culto, a não ser algumas igrejas que têm culto de segunda a sexta. Mas a maioria das igrejas tem culto na quarta, tem culto na quinta. E aí quem quisesse vir, podia vir na segunda noite. Não estaria concorrendo. E aí a audiência passou a ser 300 pessoas, 350 pessoas, às vezes 500 pessoas na segunda-feira à noite. Então foi uma mudança estratégica. Então a igreja deve entender, eu não posso nem dar algum conselho, porque eu não conheço a região, não conheço o bairro, mas a igreja deveria ver, já que essas coisas não são lei, ter uma reunião de oração na quarta-feira, isso a Bíblia não coloca como lei. Isso é uma decisão que a igreja toma. Então, diante disso, a igreja deveria pensar em tomar medidas que facilitassem o acesso dos irmãos que realmente desejam vir orar e estudar a palavra de Deus. Então, eu coloco isso a critério da administração da igreja. Qual o melhor dia e hora para fazer isso? Amém. Tem uma pergunta aqui de Lani. Pastor, nesse processo de plantação de igreja, há dois aspectos que a gente se preocupa, o quantitativo e o qualitativo. Como equilibrar para que não haja exageros de preocupação de um ou de outro? Olha, essa é uma boa pergunta. Eu enfatizaria a qualidade das pessoas, a qualidade da fé das pessoas que estão chegando. Não faria exceções e não adotaria métodos para atrair pessoas, métodos que não convêm. Porque, às vezes, no afã de encher a igreja, muitos plantadores
usam medidas e métodos que não são compatíveis com a palavra de Deus. Eu não creio naquilo que o pessoal diz, vale tudo para encher a igreja. Aí o pessoal faz boate gospel, tem luta de boxe, já tem igrejas que promove, como é o nome daquele, MMA, não é? Tem igreja que faz todo tipo de evento, pastor que entra vestido de chapulim colorado para pregar. Cuidado aí, viu, pastor? Então, eu não creio que todo método serve. Então, nós deveríamos procurar chamar as pessoas e atrair as pessoas pelos métodos certos. Pregação da palavra, testemunho, eventos especiais, por exemplo, fazer um congresso de mocidade, um evento de mocidade sobre namoro, né? Convidar alguém conhecido para falar sobre isso. Tem uma série de coisas, métodos que a gente pode usar. Mas eu não focaria tanto em aumentar o número de membros, mas no discipulado, preparação daqueles que são. Porque automaticamente, se uma igreja é saudável teologicamente no grupo base, ela vai crescer. Ela cresce. Tá? Então, o foco seria isso aí. Eu enfatizaria mais a questão doutrinária. Agora, lembrando que, como vêm pessoas de diferentes tradições, você deve verificar o que é que nas igrejas reformadas é essencial e o que é que pode ser negociado ou flexibilizado. Por exemplo, eu notei que aqui durante o culto vocês batem palma. Em algumas igrejas reformadas não bate. Então, achei bom, porque não é obrigatório, não é algo essencial ao culto. Tá? Então, o que não for obrigatório e essencial no culto, pode ser flexibilizado. Tá certo? Só não pinte a parede de preto. Boa, boa. Então vamos lá, algumas perguntas. Temos ali atrás que levantou isso primeiro. Reverendo Augustus, é muito interessante esse seu pensamento sobre o discipulado. E tem um livro de Kate Phillips, inclusive, A Formação de um Discípulo, que ele, no gueto de Los Angeles, ele vai falar justamente sobre a importância de um discipulado para a igreja ela ser realmente fortalecida. E eu gostaria de saber do senhor qual seria o melhor método de discipulado, porque nós sabemos que existem muitos métodos, né? Tem um discipulado 1 a 1, tem um discipulado em grupo. Para o senhor, qual seria o melhor método? Olha, eu acho que primeiro, escola dominical, tem uma escola dominical boa, com a classe própria para quem está chegando na igreja, e que fosse talvez a classe que o pastor ensinasse, porque dada a importância dela, tá? Uma classe escola dominical boa, púlpito com pregação expositiva, estou botando muita responsabilidade sobre você, né? Pregação expositiva, ensinar a Bíblia. Lembrar que pregação, ela tem como objetivo, as pessoas vêm para a igreja para ouvir a voz de Deus, elas querem saber o que é que Deus tem para dizer para ela. Então, a pregação tem que ser bíblica, expositiva. Eu não vou contar minhas histórias, meus sonhos, meus planos, não vou. Eu vou expor e ensinar a palavra de Deus. Então, esses são os métodos convencionais. Além disso, eu creio que é importante a gente formar grupos. Durante a semana, a reunião de oração que não acontece na igreja, ela pode acontecer na casa dos membros. Se nós conseguirmos montar 6, 7 grupos familiares ou pequenos grupos durante a semana, em casas que se ofereçam para isso e que sigam um material preparado pelo pastor para ensino, para discipulado, você vai ter mais gente reunida nesses grupos do que se você começar a reunião de oração na quarta-feira. Então, vai ter mais gente nos grupos do que na reunião. Então, grupos de discipulado e grupos específicos para preparar liderança. E, mais uma vez, é o pastor que deveria fazer isso, né? Ele distingue na igreja quem são os potenciais líderes e se encontra com eles uma vez por semana, 2 vezes ao mês,
para estudar a palavra de Deus, ver as qualificações do líder, passar a visão da igreja. Isso é muito importante, porque a liderança precisa ter a mesma visão do pastor sobre a plantação de igreja. Então, esses são os métodos que geralmente se usam. Então, pode dar uma melhorada, né? Eu me lembro que... onde foi? Eu participei, quando eu estava estudando nos Estados Unidos, eu participei de grupos de discipulado, e eu até ensinava um grupo, que o pessoal se reunia no Starbucks, né, que é um café muito conhecido nos Estados Unidos. Se reunia saía, ia para o shopping, pegava um café, sentava lá, 5, 6 pessoas, local mais reservado, e aí, entendi, isso pode ajudar também, se tiver dificuldade de encontrar casa para os irmãos. Então, a gente pode improvisar muita coisa para poder manter a igreja em comunhão e discipulando, né, pastor? É verdade. Sim. Amém. Amém. É isso aí, Neno ali, uma... Irmãos, a gente está, assim, para quem vem de fora, né, está visitando, algumas perguntas estão sendo sobre plantação de igreja por causa do nosso contexto, né? Nós estamos plantando a igreja aqui e a gente está envolvendo toda a igreja nesse processo de plantação, toda a igreja evangelizando, discipulando, tá bom? Então, muitas perguntas têm sido voltadas para esse assunto. Neno. Pastor Augustus, ainda no tema discipulado, o que é que o senhor acha da ideia do Clube do Livro? A gente fazer um livro específico, a gente até ensaiou começar, mas não engrenou. Para esse fim, para discipulado. É bem parecido com a ideia de pegar um trilho, assim, de um estudo que o pastor nos passe e tudo, mas aí a gente poderia selecionar algum livro para fazer estudo e pensar sobre o livro, refletir sobre o livro. E aí o formato seria mais ou menos esse, né? Um local específico que desse para todo mundo acessar e fazer isso com uma frequência sistemática. Eu conheço uma igreja lá no Belém do Pará, que o que ele fazia é o seguinte: o pastor reunia, eles escolhiam um livro bom, e durante a semana, um dia específico da semana, na igreja, o pastor ia ler o livro e explicar o livro para quem estivesse presente. Aí, naturalmente, tinha café, tinha um biscoito, bolacha, tinha essas coisas que todo mundo gosta e vai por conta disso, quase, né? Então, e aí era assim, ó. O pastor ia lendo o livro e ia explicando. Ele lia, explicava, o pessoal fazia pergunta. Então, funcionou bem nessa igreja. Sempre tinha muita gente. Isso pode ser multiplicado nos grupos, né? Pode ser feito nos grupos também. Agora, a dificuldade que eu tenho é que afasta um pouco da Bíblia. Se eu fosse fazer grupos de estudo, eu estudaria livros da Bíblia, porque o alvo é trazer o pessoal para a palavra de Deus, é doutrinar, é uniformizar, não uniformizar, mas harmonizar o pensamento de todos em torno da palavra de Deus. Por mais evangélico e bíblico que o livro seja, ele não é escritura. Então, se os grupos, por exemplo, vamos estudar a primeira carta de João. Tem estudos maravilhosos sobre a 1 de João para ser feito em pequenos grupos. Eu tenho um comentário em 1 de João que nasceu exatamente dos estudos que eu preparei para os pequenos grupos da igreja que eu estava plantando. Então, o pessoal se reunia para estudar 1 de João, toda semana eu preparava, e depois esse material virou um comentário na primeira carta de João. Então, a ideia do livro é importante. Minha única coisa é que eu acho que numa igreja começando, o melhor seria focar no livro da Bíblia. Uma igreja já estabelecida, fortalecida, doutrinada, o clube do livro é legal. Mas uma igreja está começando, Bíblia. Quanto mais Bíblia, melhor. Overdose de Bíblia aí. Vamos lá, tinha uma pergunta aqui do irmão, que ele levantou primeiro. E eu acho que é ali atrás. Isso. Irmão, numa igreja que está nascendo, e numa igreja que recebe tantos irmãos de fé, de doutrinas diferentes, como fortalecer a fé
individualmente, como sistematizar, como fazer com que essa fé, se não seja igual a Abraão, talvez a gente não consiga, mas como a gente gostaria de ter essa fé de Abraão, para uma igreja que nasce, para os irmãos que chegam, que não têm uma fé robusta, como é que a gente poderia ter fé? Certo. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, é o que diz lá em Romanos, capítulo 10. Então, na base da sua pergunta, na base da minha resposta, está que quanto mais um crente conhece a Bíblia, lê a Bíblia, decora a Bíblia, mais fácil fica para ele. Por exemplo, no caminho de Recife para cá, hoje de manhã, eu saí, fiz a viagem, então eu vinha, minha devocional eu faço todo dia em casa. Eu leio uma porção da Bíblia, geralmente um capítulo inteiro da Bíblia. Agora eu estou lendo o Novo Testamento em grego, vocês podem tentar também. Estou lendo o Novo Testamento em grego, estou em Hebreus. Estou lendo Hebreus, eu leio todinho e aí eu oro. Eu tenho uma lista de oração pelas pessoas que eu quero orar, as coisas que eu quero orar pelos meus inimigos, aí a lista é enorme. Então, mas está tudo lá, na lista. Na viagem de lá para cá, não dava para eu fazer isso, não é? Porque eu costumo, é a primeira coisa do dia que eu faço, mas eu acordei meio que em cima da hora, então não deu muito tempo. Mas aí eu vinha no caminho recitando textos da palavra, me lembrando de passagens bíblicas, de textos bíblicos, e isso me ajudou a descansar e tranquilizar meu coração para enfrentar vocês, né? Para enfrentar vocês. Porque, por incrível, mesmo que eu tenha 40 e poucos anos de ministério, mas ainda temo e tremo toda vez que vou pregar. Então, vem uma ansiedade, uma preocupação, e aí eu preciso orar, me lembrar das promessas de Deus. Então, como eu tenho muitos versículos decorados, relembrá-los, recitá-los, trouxe tranquilidade ao meu coração. Então, eu uso isso para dizer, não tem como você crescer na fé sem você crescer no conhecimento da Bíblia. Decore a Bíblia, aprenda a Bíblia, recite a Bíblia. Quando você não puder ler, eu tenho, por exemplo, no meu Spotify, eu tenho na minha playlist a Bíblia falada. Então, eu quando estou dirigindo, não posso ler a Bíblia, eu fico escutando a Bíblia. Isso é uma coisa que você pode fazer, né? Então, quanto mais Bíblia você tiver, mais forte vai ser sua fé. Então, a ênfase que a igreja, uma igreja nascente, deveria dar para aqueles que querem crescer na fé, que é um processo que vai durar a vida toda. Até hoje, né, com 45 anos de conversão, até hoje eu preciso me lembrar dos princípios, voltar para o básico, para poder descansar meu coração e ter tranquilidade em determinados momentos. Então, é uma escola que não tem fim. O crescimento na fé, a santificação, vai durar a vida toda. Mas a base é a Escritura. Eu, quando não consigo ler a Bíblia, por conta de diversos fatores, passo um dia, às vezes 2, eu já sinto o poder do pecado crescer no meu coração. Né? Aquela disposição mental, espiritual, ela vai desaparecendo e eu sinto realmente a força do pecado no meu coração. Então, é vital a disciplina espiritual, os exercícios espirituais para manter a fé e a fé crescer. Tá bom? Bem. Pronto. A gente tem uma pergunta, né, do irmão que levantou isso. Graças a Deus, pastor. A minha dúvida é com respeito ao texto mesmo. Finalmente. O senhor falou, né? E eu li também, que Deus chama Abraão da sua terra, Ur dos Caldeus. Deus tira Abraão de um contexto pagão, ele era pagão. E também, assim, outra dúvida minha, o que é que validava? Assim, o casamento de Abraão com Sara, ela sendo meia-irmã dele. Duas dúvidas que eu tenho assim, a respeito do texto. É que a descendência veio dela com Abraão, ela sendo meia-irmã de Abraão. Duas boas perguntas. Então, quanto à primeira, Abraão era
era um morador na Mesopotâmia, na cidade de Ur, e ele era adorador de deuses, dos deuses pagãos. Isso está dito lá no livro de Josué, que os pais de vocês moravam do outro lado do rio, se referindo ao Eufrates, e eram adoradores de deuses estranhos. Então, Abraão, Tera, Naor, toda a família de Abraão era adoradora de deuses estranhos. E Deus apareceu soberanamente a Abraão. Por que ele escolheu Abraão? A resposta é soberania divina. Não tem nada que distinguia Abraão de entre os demais adoradores pagãos que tinha ali naquela região. Então, ele era adorador, ele era pagão, e Deus foi tirá-lo soberanamente pela sua graça, como Saulo de Tarso, não é? Deus apareceu, derrubou Saulo do cavalo, e Saulo se tornou aquilo que ele veio a ser, não é? O pregador do Evangelho. As leis proibindo casamentos consanguíneos, elas só foram dadas 400 anos depois de Abraão, 450 anos depois de Abraão. Então, no tempo que Abraão vivia, ainda não havia essas leis que foram estabelecidas por Moisés a respeito de casamento consanguíneo. Então, era normal casar com uma meia-irmã, casar com uma prima. Não havia lei contra isso. Isso só foi revelado na legislação mosaica, na parte que fala de casamentos lícitos. Eu creio que está em Levítico, se não me engano. De cabeça aqui eu não me lembro. Tá bom? Então, era só por causa disso. Na época de Abraão, não era considerado como pecado. Amém. Tem uma pergunta, Aí depois o irmão ali que está levantando a mão. Graça e paz, pastor. A respeito também do texto, sobre a obediência, né, que Abraão tinha, dando exemplo também para a igreja de ouvir a palavra de Deus e ser fiel a ela. Hoje a gente vê uma crescente perseguição ideológica à igreja e ao crente que busca verdadeiramente a palavra de Deus. Como é que o senhor vê o cenário do nosso país, principalmente nesses próximos anos, e o que o senhor pode aconselhar a respeito disso? Excelente, excelente. Embora pareça que o que está acontecendo hoje, em termos de doutrinação ideológica, pressão que vem através das leis, do Estado, da educação, meio que cercando a igreja, né? Impedindo a gente de fazer determinadas coisas, nosso século não é diferente do que veio antes de nós. Para nós parece que é uma coisa extraordinária, mas a igreja sempre foi perseguida, a igreja cristã, sempre. No primeiro século você tinha a perseguição dos judeus, depois os romanos descobriram que o cristianismo era uma ameaça, e aí se seguiram 4 séculos de perseguição da parte dos romanos. A igreja se tornou estatal através de Constantino. Para o bem ou para o mal, foi uma decisão que fez com que a igreja tivesse uma influência no mundo, mas, ao mesmo tempo, entrou muita gente não convertida na igreja, que trouxe com elas as suas ideias pagãs, que influenciaram o surgimento de todas aquelas doutrinas católicas que não têm fundamento bíblico nenhum, né? Mas é a intrusão do paganismo dentro da igreja. E os crentes fiéis foram perseguidos durante os lombardos, por exemplo, durante o período da Idade Média. Aqueles que eram mais fiéis, que queriam uma reforma da igreja. Antes da reforma protestante, tinha muita gente insatisfeita com a igreja. Antes dos reformadores, você tem Wycliffe, você tem Savonarola, todos eles morreram queimados pela Igreja Católica porque eles queriam uma reforma na igreja. Reforma protestante veio, noite de São Bartolomeu, na França, mataram os huguenotes, que eram os cristãos franceses, alguns tinham vindo para o Brasil, para a Baía da Guanabara, e fundaram na França Antártica a primeira igreja evangélica no Brasil, 1550 e poucos, por exatamente os huguenotes, fugindo da perseguição na França. Eu poderia continuar aqui, cortina de ferro, cortina de bronze, perseguição dos comunistas. Sempre a igreja foi perseguida. A diferença é que hoje, por conta da influência do cristianismo no mundo ocidental, que garante liberdade de crença, de religião e de expressão, a perseguição é um pouco limitada
e ela é um pouco sutil, mas ela está aí. Ela está aí, nunca deixaremos de ser. Então, o que eu digo é, primeiro, a gente não deve se apavorar, pensando que está acontecendo alguma coisa extraordinária. Não, está acontecendo o que sempre aconteceu, mas de uma maneira diferente. Lembrar que como a igreja sobreviveu esses 2000 anos, ela vai continuar sobrevivendo. E terceiro, se a gente tiver que passar por uma perseguição física, porque hoje a perseguição é simbólica, se a gente vier passar por uma perseguição física, que implica arrestamento de bens, assédio da polícia, a perda de emprego, prisão e tudo mais, nossos pais passaram por isso. E como Deus deu graça e misericórdia para eles, também vai dar para nós. Quarta coisa, a igreja, ela é a consciência do Estado. Então, cabe a nós, quando pudermos, enquanto temos condição, levantar a voz e denunciar a opressão, a injustiça, o aborto, a eutanásia, a doutrinação ilegal, porque é ilegal essa ideologia que coloca na educação pública esses pensamentos aí. A gente pode protestar. É legítimo o crente participar de greves, de protestos contra o governo. É legítimo fazer, desde que não saia quebrando tudo, né, pichando, né, aí, desde que não faça isso, o crente pode e deve se manifestar a respeito disso aí. Então, sempre é um clima de guerra e a gente não devia se omitir, ficar calado. Redes sociais hoje, elas são um instrumento de Deus que pode ser usado pela igreja. Para terminar, para ilustrar o que eu estou dizendo, pouco antes de Martinho Lutero pregar as 95 teses na porta do castelo de Wittenberg, um homem chamado Gutenberg aprendeu a usar tipos móveis para poder, com facilidade, fazer a impressão de livros. Gutenberg inventou a imprensa. Não é que ele inventou a imprensa, ele inventou uma forma de imprimir livros bem rápido, que Lutero usou para panfletar a Europa toda. Sem a imprensa, a reforma protestante não teria acontecido. Então, hoje eu vejo as redes sociais da mesma forma. Então, nós usamos as redes sociais para levar o evangelho a tudo quanto é lugar, protestar, falar, e nós somos ouvidos através das redes sociais. O que a imprensa foi para a reforma, as redes sociais podem ser hoje para uma nova reforma. E a gente vê, eu tenho certeza, tem muita gente aqui que se interessou na reforma protestante porque ouviu Hernandes, ouviu Paulo Júnior, porque ouviu Heber Campos, um tal de tio Nico e assim por diante. Tudo pela internet. Tudo pela internet. Então, vamos em frente. Nosso Deus está conosco e vamos em frente. Amém? Bem. A última pergunta, porque eu tenho que salvar o que resta da voz para hoje à noite. Pronto. Então, o presbítero Iandro aqui, uma pergunta. Levanta a mão aqui. Isso. Pastor, são duas curiosidades com referente ao contexto e ao texto. A primeira se refere à saída do pai de Abraão da sua terra rumo a Canaã, porém ele não concretiza, ele fica em Harã. Essa é a primeira dúvida, se há alguma semelhança aí, se há algum chamado de Deus que ele deixou de cumprir, diferente de Abraão. A segunda é o do texto, que o senhor pregou, irá continuar novamente à noite, com relação à aparição do anjo, certo? Diz o céu que ele brandou do céu a voz e deu a instrução. Se há semelhança com a promessa do nascimento de Isaac, no capítulo 18. Sim. De fato, primeiro, com relação ao pai de Abraão, o chamado foi para Abraão, quando ele estava em Ur. E Abraão deve ter dito ao pai dele e ao irmão, eu tive uma coisa estranha, né? Eu tive uma visão e apareceu um Deus que diz que era o Criador de todas as coisas, o Deus que era o único Deus verdadeiro, e ele se manifestou a mim e mandou que eu fosse embora, lá para Canaã. E eu vou obedecer esse Deus, eu creio nesse Deus, eu creio que ele é o único Deus verdadeiro e eu vou. Aí a família disse, nós vamos também. E aí faz a migração de Ur para Harã,
é que é uma viagem mais para o norte e para noroeste, você olhando o mapa. De Ur, o Eufrates está aqui, Ur fica aqui, e eles atravessaram e para Arã, e para descer para Canaã, não é para descer para Canaã. Quando chegou lá em Arã, morreu o pai de Abraão, e o irmão dele resolveu ficar por lá mesmo. Alguns acham, inclusive, que o chamado de Abraão aconteceu lá em Tera, aliás, em Arã. Alguns acham que o chamado mesmo aconteceu lá. A gente não tem certeza, eu prefiro a interpretação tradicional de que foi em Ur dos caldeus. Mas Abraão se demorou lá em Arã um tempo. E só depois da morte do pai, porque que o pai talvez relutava em ir, é que ele então desce para Canaã. Desce para Canaã. E lá chegando, ele edifica um altar, adora a Deus, e aí começa aquela peregrinação toda, né? Então, quem tinha o chamado era Abraão, mas ninguém mais. Então, não houve desobediência. Talvez só uma demora de Abraão por conta do pai, antes dele ir para Canaã. A segunda pergunta, eu sei que você fez, agora minha memória me traiu. Era sobre a do anjo. O anjo do Senhor que aparece a Abraão, que nós vamos ver hoje à noite, ele é o mesmo anjo que apareceu a Jacó no Vale do Jaboque. É provavelmente o mesmo anjo que apareceu em Ur dos Caldeus. Talvez Deus tenha se manifestado através de um anjo. É o mesmo anjo que Moisés vai ver queimando dentro da sarça ardente. E é diferente do anjo que aparece a Abraão em forma humana no caminho da destruição de Sodoma e Gomorra. O texto diz que Abraão viu 3 homens, só que um deles, 2 eram anjos e um deles era Deus. Alguns chamam de cristofania, ou seja, uma pré-encarnação de Deus Filho. Antes dele assumir a natureza humana, ele apareceu algumas vezes como se fosse homem. Talvez no Vale de Jaboque, talvez nessa aparição lá no alto do Monte Moriá, que a gente vai ver hoje à noite. Então, são manifestações de Deus através disso que a gente conhece como anjo do Senhor. É um anjo diferente, é um anjo que aceita a adoração e é um anjo que fala como se fosse Deus. Por isso, os teólogos e estudiosos dizem que é Cristo, é uma cristofania, uma pré-manifestação de Cristo antes dele assumir uma natureza humana definitiva. Porque você pode perguntar, né, qual é a diferença da cristofania da encarnação? É que a encarnação é definitiva. Cristo tem hoje a mesma natureza humana que ele adquiriu quando encarnou no ventre de Maria. É por isso que Paulo diz assim: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então tem um homem assentado à direita de Deus e que é o nosso representante e que intercede por nós, que é Jesus. As pessoas pensam que quando Jesus ressuscitou dos mortos e subiu aos céus, ele se livrou do corpo. E ele é espírito, né? É um espírito que está em todo lugar. Não, Jesus mantém até hoje o corpo glorioso da sua ressurreição. E é por isso que ele intercede por nós. Não é? Porque é um de nós, é o nosso representante. Ele fala por nós, ele faz parte da nossa raça. É por isso que é eficaz a intercessão dele. Voltando para terminar, sem querer ser exaustivo, essas manifestações do anjo do Senhor, alguns teólogos entendem que era Deus Filho se manifestando antes da encarnação, quando então seria definitivo. Tá bom? Meus irmãos, vamos encerrar esse momento, tá bom? Vamos encerrar com oração, lembrando que hoje à noite a gente tem, né, o culto às 18h30 e após esse momento aqui, a gente vai, se algum irmão... Irmãos, eu quero só pedir uma coisa a vocês, só um minutinho.
pastor estava dizendo que vai mandar um relatório lá para o pastor Samuel, tá? Da igreja aqui, mas está ok, né, pastor? Pastor Nicodemos é pastor nosso, né? Na parceria nossa aqui, tá bom? Então a gente agradece, pastor, sua presença conosco. Meus irmãos, vamos nos colocar de pé e vamos encerrar com oração. Sim, só um aviso, né? Se você teve algum irmão que pediu para tirar uma foto, né, com Nicodemos, ou teve até um irmão que falou comigo para assinar um livro, então eu vou pedir o apoio do acolhimento, tá? Aqui, porque se você quiser tirar uma foto, aí você vem bem objetivo, tá? Para não demorar, vem, tira uma foto e vai, né? Porque senão vai demorar muito. Eu vou pedir a equipe do acolhimento para fazer dar esse apoio aqui, tá? A selfie é o mais rápido e seguro. Se você está vendo, clicou, pronto, vai na hora. Gente, vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por tua providência. Obrigado pelo teu carinho, por quem tu és. Obrigado por esse momento que o Senhor nos proporcionou, Deus. Assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus continue abençoando os irmãos.